Oi, gente! Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre como funcionam os instintos no amor, nos relacionamentos amorosos. Então é muito importante para você continuar esse vídeo, você assista a aula que eu fiz aqui essa semana sobre os instintos, para você entender como eles funcionam, porque a gente vai entrar nesse ponto de como funcionam esses instintos nos relacionamentos amorosos. Se você ainda não viu todos os vídeos que a gente fez essa semana, na Semana do Autoconhecimento, clica aqui que vai ter todas as aulas dessa semana e estão incríveis. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai aproveitar esse assunto. Então vamos entender como é que os instintos influenciam os nossos relacionamentos. Gente, uma coisa muito importante a gente entender, então esses três instintos, essas três ordens, autopreservação, social e sexual, a gente tem essa ordem. Dependendo de qual é o nosso instinto dominante, qual é o nosso instinto reprimido, isso influencia diretamente em qual é o nosso interesse, primeiro, né, em relacionamentos amorosos. Se a gente é do instinto dominante sexual, a tendência é que a gente viva a nossa vida sempre nessa busca por um relacionamento. Ou sempre estar em um relacionamento, ou sai de um relacionamento e já busca outro relacionamento. Essa necessidade de estar sempre conectado, que é do instinto sexual, ela traz isso muito forte para os relacionamentos amorosos. Muito que os instintos sexuais dominantes também são muito intensos, eles são muito mais competitivos, muito mais fogo, né? Os sexuais dominantes têm muito mais esse fogo, essa energia de instinto sexual. Então, é muito forte essa busca por alguém, essa busca por estar conectado, por essa conexão, fazer as coisas juntos, estar nessa coisa de estar mais colado com o outro, conectado mesmo, sabe? Então, os sexuais, eles vão ter essa preferência por fazer as coisas junto com o outro, fazer tudo, né, tudo junto, gostam, né, de fazer as coisas, dividindo as coisas, o tempo, o espaço. O olhar do instinto sexual dominante tá para o outro, tá para o parceiro, tá para a pessoa que tá do lado. Então, dependendo do nível desse instinto dominante, isso pode até ser um pouco desafiador, principalmente se a outra pessoa não for instinto sexual dominante. Aqui a gente tem o maior dos desafios. Porque quando os dois lados, eles são instinto sexual, a conexão à energia, ela vai ser muito igual. Por quê? Porque os dois querem a mesma coisa, querem estar conectados, querem estar juntos. Se um é sexual e o outro não, isso começa a ser desafiador, porque um quer estar junto, um quer estar grudado, um quer estar fazendo as coisas junto e o outro vai estar no seu instinto. Ou autopreservação, vai estar querendo o seu tempo sozinho, o seu espaço sozinho, o seu canto. O social vai estar querendo mais pessoas ao redor. E aqui é muito interessante de a gente entender e perceber, gente, porque quando a gente não tem consciência do que está acontecendo, o instinto sexual, ele pode achar que o outro não tem interesse nele, ou não gosta dele, sabe? Não tá afim dele. Por quê? Porque a energia que o instinto sexual coloca nos relacionamentos, ela é muito intensa, ela é muito mais forte do que a autopreservação e com o social, né? Essa comparação que a gente tá fazendo, os instintos. Então, a energia é muito mais forte. Então, se eu coloco essa energia, mas a outra pessoa não tá na mesma energia, ela tá com a foco, a atenção em outro lugar, pode me dar essa sensação. Só que não é a verdade. Ela gosta de você, ela só não gosta na mesma... o olhar dela não tá na mesma proporção, na mesma atenção que tá o seu olhar para relacionamentos. Então, isso é muito interessante de a gente entender qual é a ordem de instinto do casal num relacionamento. Isso nos traz muita clareza sobre o porquê que a outra pessoa prefere ficar sozinha do que ficar comigo. O instinto social dominante, o sexual dominante, vai ter muito essa... Se a outra pessoa for do instinto autopreservação, tipo, como é que prefere ficar sozinho fazendo as suas coisas do que ficar comigo? Sinal que não gosta de mim. Nananina, não é verdade. É sinal só que ela precisa e a energia dela necessita dela com o tempo sozinha. Sabe? Se for social, não é porque ela gosta mais das outras pessoas ou gosta de estar sempre cheia de pessoas.
Não, é porque ela precisa, a energia dela tá para mais pessoas do que para uma pessoa só. Então, quando você tem clareza disso, você ajuda muito a entender o seu relacionamento e como funciona essa dinâmica, né, dentro do seu relacionamento. Quando o instinto sexual ele é reprimido, porque os nossos maiores dodóis em relacionamentos, eles vão ser ou dominante ou reprimido. Quando o instinto sexual ele está em equilíbrio, isso não vai influenciar tanto no seu relacionamento. A tendência é que você não tenha tanto problema de relacionamento durante a vida. Seus problemas eles sempre vão estar no instinto dominante e no seu instinto reprimido. No dominante, porque você dá atenção em excesso para essa área da vida. No reprimido, porque você não tem energia para dar atenção para essa área da vida. Então, sempre os calcanhares de Aquiles da nossa vida vão ser dominante e reprimido. Aí, o nosso instinto sexual reprimido é o contrário do dominante. Ele não tem energia para ficar o tempo inteiro conectado com outra pessoa. E aqui entra a questão que ele também não tem tanto interesse em um relacionamento. É como se ele tiver um relacionamento, ok, legal, eu gosto, mas se não tiver, tudo bem. Sabe? Não, é como se não fizesse falta. É como se, tipo, tanto faz. E é louco a gente olhar para isso, gente, porque quando a gente é do instinto dominante, por exemplo, sexual, e a gente olha para o instinto sexual reprimido, para alguém que é do instinto sexual reprimido, é como se a gente não conseguisse acreditar que alguém não quer ter um relacionamento. Porque a nossa energia ela é tão forte naquele instinto que a gente acha que todo mundo tem essa mesma energia, tem essa mesma necessidade. A mesma coisa funciona com os outros instintos. Quando a pessoa é autopreservação dominante e ela olha para uma autopreservação reprimida, ela fica doida, porque gente, como é que a pessoa não cuida da saúde? Como é que a pessoa não faz o mínimo, sabe? Porque a gente não consegue entender essa diferença que quando eu sou sexual dominante, 80% a 90% da minha energia está aqui, nos relacionamentos. Então, se a outra pessoa for instinto social dominante, a mesma 80, 90% da energia daquela pessoa tá pro social, tá pro grupo. Entende? Então eu começo a imaginar que, bom, a energia que eu coloco no meu instinto dominante é a energia que a outra pessoa coloca no instinto dominante dela. Então, se a pessoa é sexual reprimido, ela não tem energia. E isso pode dar grande. Se o sexual dominante está se relacionando com o sexual reprimido, isso vai dar bastante atrito. E por que vai dar bastante atrito? Porque relacionamentos são a nossa maior escola da vida. E se você precisa aprender a trabalhar seu instinto dominante e a trabalhar seu instinto reprimido, você vai trazer para sua vida pessoas que são de instintos diferentes do seu, para realmente mostrar para o outro o que precisa ser olhado. O instinto sexual dominante diminuir essa energia e essa atenção que ele dá em excesso para a conexão, para a relação, e o sexual reprimido aumentar essa energia, colocar mais essa energia dentro dos relacionamentos. Então, fala-se que quando o casal ele tem a mesma ordem de instintos, ou seja, sexual com sexual, autopreservação com autopreservação, social com social, o relacionamento é muito tranquilo, é muito em paz. Quanto mais alinhada as ordens de instintos estão, mais o relacionamento é tranquilo. Por quê? Porque eu vou estar olhando as minhas necessidades, o meu olhar dentro do relacionamento, ele é pro mesmo lado, sabe? Para a mesma questão. Então, na hora de escolher jantar fora, se os dois forem sexual, os dois vão escolher jantar fora um com o outro. Agora, se um for sexual e o outro for social, um vai querer jantar com o outro social vai estar querendo jantar com um grupo, vai estar querendo jantar com os amigos. Entende? O autopreservação vai estar querendo jantar em casa. Então, vai dar esses atritos a mais, se a ordem ela estiver diferente. Então, quanto mais a ordem estiver ok, menos conflito. Agora, onde tem mais crescimento? Onde tem mais conflito? Porque o conflito serve para nos mostrar aquilo que a gente não está vendo, aquilo que a gente não consegue perceber. Então, se o seu relacionamento ele tem ordem de instintos diferentes,
não significa que o relacionamento vai dar errado. Nada disso. Ele só vai te mostrar que você vai ter mais coisas para crescer, para evoluir, para olhar dentro desse relacionamento que vão te possibilitar crescer e muito nessa relação. Então, a primeira coisa, né, é eu entender a minha estrutura, a minha ordens de instinto, para eu entender, porque assim como eu tô falando aqui nesse vídeo sobre relacionamentos, a relação do autopreservação com o dinheiro vai ser uma, a relação com o social, com falar em público, liderança, também vai ser, entende? O calcanhar de Aquiles nosso tá nesse dominante, nesse reprimido, e cada um dentro da sua área. Então, o sexual dominante, o sexual reprimido vão ter desafios no relacionamentos, sabe? O autopreservação dominante, se for sexual reprimido, vai ter desafio dentro do profissional, do dinheiro, do trabalho, vai ter desafio dentro do relacionamento, porque tá no reprimido. Entende? Só que são desafios diferentes. Enquanto o instinto dominante, ele olha em excesso, ele quer em excesso aquilo, o reprimido é a falta, eu não quero olhar para aquilo. Os dois causam conflitos, tanto o excesso quanto a falta de olhar. Então, quando eu vou entendendo essa minha ordem, eu vou entendendo a ordem do meu relacionamento, isso vai trazendo muita clareza, sabe? Porque eu vou tendo essa percepção. Uma vez eu estava com um casal de alunos e ela era sexual dominante, ele era social dominante. E aí ele quis fazer, querido, né? Ele quis fazer uma surpresa para ela no aniversário de casamento deles. E aí qual é a surpresa? Ele reuniu todos os padrinhos para fazer um jantar surpresa para ela. Ele, gente, na cabeça de social dominante, achou isso o máximo. Entende? Porque ele não gosta dela e ele não quer ficar só com ela? Não, porque para ele a melhor surpresa do mundo vai envolver você reunir o grupo de amigos dele, porque ele adora. O que ele mais gosta na vida é estar com mais pessoas. Agora, quando ele faz essa surpresa pro sexual dominante, isso é um caos, porque ele não gosta de mais pessoas, ele quer uma pessoa por vez, uma pessoa de cada vez. Entende? Então, quando eu não tenho consciência, uma coisa que é muito legal, que era para ser uma surpresa, que era para ser algo bonito, que era para ser algo divertido, era algo para agradar a outra pessoa, passa a ser uma briga, né? E eles discutiram horrores, quase terminaram o casamento naquela época. Sorte que vieram fazer o enneagrama depois disso, os dois juntos, porque começaram a ter clareza sobre o que estava acontecendo, sabe? Clareza sobre o olhar de um tá para um lado, o olhar de outro tá para outro. Tem que separar cada um para um lado? Não, só tem que trazer consciência para isso. E aí eu vou curando as minhas dores, porque eu vou entendendo que tá, não é comigo, não é que ele não gosta de mim, não tem nada a ver comigo, entende? Só que se eu já tenho um monte de dor de não conseguir a conexão, porque olhando para a base das estruturas do instinto, o que a gente tem que entender? Que no instinto dominante existe uma dor. Por que essa distorção foi ocasionada? Porque quando eu estava formando a minha personalidade, essa distorção do instinto, o instinto dominante, ele foi causado por uma falta. Ou seja, eu não tive aquilo, eu não tive algo daquela área da vida. Por eu não ter, eu tento, como adulto, compensar em excesso. Então, o sexual dominante não conseguiu fazer determinadas conexões com algumas pessoas. Ele não conseguiu se conectar muitas vezes com o pai, com a mãe e se sentir amado ali. Então, ele se torna um sexual dominante quanto adulto e busca aumentar essas conexões, aumentar a possibilidade de conexões para daí ele se sentir amado através dessas conexões. Entende? Então, quando ele não consegue fazer as conexões, ele se sente rejeitado, ele se sente não amado. Entende? O que não é uma verdade, porque se o outro for outro instinto, ele tá conectado, só que de um jeito diferente. Nunca ele vai se conectar do jeito que você quer que ele se conecte. Isso não significa que ele não te ama.
entende? Então, no instinto dominante, nessa formação, sempre houve uma falta. Dessa falta, eu cresci tentando compensar em excesso, dando 80, 90% da minha energia nessa área da vida. Agora, no instinto reprimido, eu tenho não é só uma falta, eu tive uma dor mais profunda em alguma área que envolvesse esse instinto. E essa dor fez com que eu pegasse essa área da vida, jogasse numa gaveta, trancasse e não quisesse mais olhar para aquilo. Então, quando eu começo a estudar os instintos, eu começo a perceber a minha ordem de instintos, eu começo a buscar esse equilíbrio dessa distorção, né? Então, eu começo a tendo que equilibrar. Então, como é que eu equilibro, né? Eu vou buscando trazer energia do que tem em excesso para onde falta, porque eu não tenho como tirar energia de um outro lugar. É como se fossem 3 garrafas. Eu vou usando os meus relacionamentos para eu entender o que está me faltando, para eu botar energia num outro lugar. Então, eu tenho primeiro que ter consciência disso. Eu preciso primeiro perceber isso, para eu conseguir fazer essa mudança. Depois, gente, eu não tenho como fugir de olhar para as minhas feridas, de olhar para as minhas reais dores que causaram a minha distorção dos instintos, para que aí sim eu consiga equilibrar ainda mais essa ordem. Esse é o caminho para a gente conseguir desenvolver essa ordem em uma forma mais equilibrada. Mas vocês conseguiram perceber a influência dos instintos nos relacionamentos e por que pode ser que muitas vezes os relacionamentos têm conflitos, desafios e eu entendo uma mensagem, mas a mensagem não é verdadeira, não é isso que a outra pessoa está querendo me dizer, não é isso que a outra pessoa está sentindo, é só como eu estou interpretando. E se eu consigo olhar para isso de uma forma mais clara, melhor, com mais consciência, eu consigo tornar meu relacionamento muito mais saudável, muito, muito melhor. Me conta aqui no vídeo. Você já sabe qual é o seu instinto dominante? Qual é o seu instinto reprimido? Isso fez sentido para você? Deixa aqui para eu saber. Comenta aqui como tá caindo essas fichas. E lembra que amanhã a gente tem mais um episódio da nossa Semana do Autoconhecimento. Se você ainda não entrou no nosso canal do Telegram, clica no link aqui, porque lá vai ter todos os links de todos os dias da semana com as aulas. É só você clicar e entrar na aula que você quer assistir quantas vezes você quiser. Então aproveita que lá fica mais organizadinho para você assistir todas as nossas aulas dessa semana e acompanhar todos os nossos conteúdos gratuitos que a gente tem aqui. Um beijão, eu espero você na aula de amanhã.